Estamos de volta, foi um pequeno intervalo apenas, são 7h16. Lembrando que agora nós temos a presença do Aristides Sofiati. Sexta-feira teremos o Vladimir Garotinho, mas teremos outras entrevistas fantásticas aqui de amanhã até sexta-feira. O delegado da Delegacia de Guarulhos, da 146ª, teremos o Fred Machado e o outro... Agora... Não, é o bispo. Ah, o bispo, claro, o bispo. Até pecado esquecer isso, mano. Claro. Não esqueci, bispo, pelo amor de Deus. Aliás, é uma das pessoas mais divertidas, mais agradáveis que eu já conheci, o bispo. Muito culto e muito inteligente, muito divertido. Sabe viver a vida com bom humor. Bom, vamos começar aqui o nosso papo com o professor, que eu já conheço há muito tempo, já caricaturei algumas vezes. Aristides Sofiati. Bom dia, Aristides. Bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia, ouvintes. E eu quero declarar logo de início que eu fico muito contente de estar mais uma vez num empreendimento, no início desse empreendimento do Grupo Folha da Manhã. E parabenizar o Grupo Folha por essa iniciativa dessa emissora de rádio. Eu estive no primeiro número da Folha da Manhã e agora estou também nos primórdios da emissora. Isso para mim é bastante prazeroso, sinal de que existe uma continuidade na minha vida bem grande, ligada ao Grupo Folha. É uma grande credibilidade da sua parte também, no seu trabalho, evidente. Obrigado. Aloysio, Arnaldo, mais uma vez, bom dia para vocês. Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes, novamente. Sofiati, eu te liguei, vou fazer aqui no ar a pergunta que eu queria te fazer. Perfeitamente. No sábado, para escrever o ponto final da vinda do governador, do convite da ministra, né, da Agricultura. Você concorda, quer dizer, um dos pleitos que vai ser discutido lá na Rio Agrocop é esse pleito da União considerar o clima da região como semiárido para facilitar a linha de crédito para os produtores rurais. São 22 municípios nas duas regiões. Você concorda, como historiador ambiental, que o clima mudou? Ele hoje é semiárido? Concordo sim. Mas agora a gente tem que buscar as origens disso, né? Porque, de fato, o que havia na nossa planície, pelo menos na parte da planície da região, era uma quantidade excessiva de água e houve um processo muito grande de drenagem, coisa que foi processo que foi, de uma certa maneira, ponderada por um engenheiro sanitarista campista de nome internacional, que é o Saturnino de Brito, que drenar, sim, drenar demais, não. Então, certas áreas deveriam ser mantidas até para o equilíbrio da região. Então, a gente tem esse processo na terra, né? Outro fator, um desmatamento muito grande também. Então, isso contribuiu, de alguma maneira, por baixo, no continente, para o ressecamento progressivo da área. Agora, por outro, também as mudanças climáticas têm contribuído para isso. As mudanças climáticas são muito mais amplas do que isso. Se a nossa região contribui para as mudanças, contribui, mas em escala muito pequena, mas contribui, porque o mundo todo contribui, na verdade, né? Então, essas mudanças climáticas também ajudam. Agora, a questão é declarar que a região é semiárida, eu acho que isso sai. Declarar que o governo vai fazer alguma coisa, eu acho que isso não sai, porque eu tenho visto muitas iniciativas, ou pelo menos o anúncio de muitas iniciativas para melhorar a região. E isso não acontece. A última, por exemplo, foi depois da cheia de enchente de 2012. Um sistema de canalização ou de canais secundários no rio Muriaé, que resolveria o problema das enchentes e ainda acumularia água. Eu até contribuí para isso. Eu fui consultado e falei, olha, em vez de fazer só canais, por trás das cidades devem ser feitos reservatórios de água para conservar essa água em período de seca. O que aconteceu é que não aconteceu nada. O que aconteceu é que um grupo empresarial muito grande, que está envolvido na Lava Jato, acabou ficando com o domínio
desse projeto, não levando adiante e acabou. A Odebrecht, né, A Odebrecht, foi a Odebrecht. Eram 4 empresas que se dividiram num processo de licitação, tudo combinado previamente. A Odebrecht ganhou, junto com uma outra empresa, e não fizeram coisa nenhuma, não foi adiante. Então, esse é que eu acho que é essa falta de continuidade, essa falta de ação, mais do que falação, porque falação sempre existe. O caso de Atafona, por exemplo, de uma certa maneira já está equacionado, né? Mas eu não sei se sai alguma coisa a respeito, porque onde é que fica Atafona para o governo federal? Deve ficar no Golfo Pérsico, né? Alguma coisa assim, né? Aí, já que você falou sobre São João da Barra, antes de falar sobre Atafona, que é a minha praia de Aloysio de coração também é a minha de vivência desde sempre, você falando sobre questões de mudança aqui para o clima semiárido, e a gente teve uma mudança também lá na Praia do Açu, com o advento do porto. Os agricultores alegam que houve uma salinização da terra onde era produtiva. Não sei se você acompanhou esse desdobramento dessa questão e se realmente houve essa salinização. Sim, houve sim. Eu particularmente não posso atestar a salinização por não ter uma formação técnica a respeito, mas eu vou confiar em pessoas e professores e especialistas da UENF que fizeram esse levantamento e, de fato, verificaram que a extração de água, toda a movimentação de água gerou essa salinização. Assim como a construção de 2 moles, 2 espigões no porto para entrada e saída, sobretudo no estaleiro, entrada e saída de navios, está provocando também acumulação de areia e erosão, como acontece em Barra do Furado. Então, isso parece que já é evidente, já há estudos bastante consolidados a esse respeito, mostrando que, de fato, a gente enfrenta problemas sérios de erosão e de assoreamento costeiro, porque a nossa costa é diferente da costa que fica abaixo do Rio Macaé e acima do Rio Itapemirim. É uma costa que tem que ser levada em consideração pelas suas peculiaridades. E ninguém liga para isso porque acha que costa é costa e a gente tem o complexo de fazer aqueles grandes monumentos, né? O complexo da Torre de Babel, né? De fazer o que a gente faz e acho que não... O que a gente pode fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, pode fazer aqui também, ou que se pode fazer no Rio de Janeiro, pode se fazer aqui também. Então, cada região tem a sua peculiaridade e eu acho que é preciso se entrosar nela para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É interessante, você falou de uma comparação dos Estados Unidos aqui, não é exatamente a parte ambiental, mas é a parte de mobilidade urbana. Nos Estados Unidos, para você criar um shopping, alguma coisa, você tem que provar, para aprovar o seu projeto, você tem que provar que aquilo não vai destruir a região. Então, você tem que ter um projeto de saída de automóveis. Quando você pega uma rua de Campos, que a gente vê muito, que tinha 20 casas e, de repente, passa a ter 20 prédios, você multiplica por 30, pelo menos, o número de automóveis na rua. Exatamente. E isso gera uma série de consequências. Né? Então, tem que haver uma certa... Nós vamos tocando as coisas assim, sem pensar no adiante imediato, não é no adiante distante de nós, mas no imediato logo, e a gente vai criando problemas para depois resolver esses problemas, criando mais problemas ainda. Mas só fazer, quer dizer, não vou fazer defesa de governo nenhum, mas é defesa da consequência. Acho que difere um pouco, por exemplo, da Atafona e tal. Porque se a região é considerada semiárido, de imediato o crédito passa a ser feito por taxa de juros mais baixas. Isso é um ato contínuo. Você não precisa... Considerou semiárido, as linhas de crédito de bancos públicos já passam a ser por juros mais baixos. Ponto. Você não precisa ter uma outra... Não precisa provar nada. Nada, não. Se a União passar a considerar como que é o projeto de Vladimir, como é a pauta dessa Rio Agrocop, se a União passar a considerar o clima de Campos como semiárido, imediatamente as linhas de crédito são oferecidas a juros mais baixos, como são lá para o Nordeste. O que é uma grande vantagem para o produtor, principalmente. Então, eu falo por isso que eu estou falando para fazer essa distinção, que não precisa
vou fazer. Não. Considerou, passou. O produtor rural dos 22 municípios da região norte e noroeste fluminense recebe linha de crédito com juros mais baixos, ponto. Não precisa ter uma segunda coisa, entende? Sim, eu entendo isso, mas eu acho que não basta só um crédito mais falei barato. Que basta, mas a consequência é imediata. Porque o grande problema nosso agora, no início da minha trajetória, eu batia de frente com os produtores rurais. Mas hoje em dia, não sei por que milagre, por que mudança, os produtores rurais conversam comigo, dialogam comigo, ligam para mim, conversam bastante. Não querem mais matar. O problema não querem. Eles querem apoio. Então, o problema que nós enfrentamos de forma bastante aguda, é a falta de água doce, né? Falta de água. Quando a gente vai ao Farol, como eu fui sábado, levando um grupo de professores do município, o que a gente verifica é a salinização que corre por cima do continente e pelo lençol freático. Então, é preciso ter um tratamento maior do que simplesmente decretar que a região agora é semiárida, né? Aloysio, você e Arnaldo, que estão sempre com esses números, essas pesquisas, quanto efetivamente o Rio Paraíba baixou de nível nos últimos anos? Houve realmente uma diminuição? Não é questão de baixar de nível. Ele tem variação. Variação de acordo com o regime de chuvas. Não só aqui, mas mais até em Minas e São Paulo, né? Que aqui está muito perto da Foz. O problema do Paraíba e Sofiati, pode falar melhor, é que a gente falou aqui, acho que foi na abertura no primeiro dia. No primeiro dia da abertura do programa, na quinta-feira. Você tem, quer dizer, toda isso que mencionou, eu estou falando aqui, mas quem mencionou isso tudo foi o Sofiati. Me indicou as leituras para entender isso. Você tem uma queda de braço, a planície toda aqui é formada numa queda de braço entre o rio e o mar. Quer dizer, uma queda de braço que ela está ali, é uma queda de braço que ninguém vence, né? Ela está ali equilibrada. Aí você chega, constrói Guandu, você corta 2 tendões de um braço, o outro braço vai avançar, quer dizer... eu estou usando essa figura, Sofiati, para simplificar, mas é correta. Quer dizer, nós temos hoje 2 rios Paraíba. Um que começa na nascente verdadeira dele e desemboca na Baía de Sepetiba, através do rio Guandu, e um outro que começa na nascente do rio Paraibuna de Minas e desemboca em Atafona. Então, são 2 rios, porque, na verdade, existe uma represa, um sistema no meio que joga 2 terços de água do rio Paraíba para o Rio de Janeiro. Baixada Fluminense. E São Paulo agora está tirando água também. Então, são desde 2 anos atrás, né? São começou 2 grandes metrópoles muito pesadas para o Rio Paraíba. Se essas 2 metrópoles estivessem na bacia do Amazonas, tudo bem. Mas aqui são muito pesadas para um rio muito pequeno. Está sendo disputado. Nesse momento que o rio vai perdendo força para o mar, é aí que começa esse avanço maior aqui em Atafona. Hoje a gente tem um projeto, você falou mais cedo aí, sobre a questão de Atafona. Tem um projeto do INPH que visa fazer espigões na costa, são 8 ou 9 espigões, agora me falha a memória aqui se é 8 ou 9, se são 8 ou 9. E nós vamos ter apresentado agora um outro projeto do Eduardo Bulhões, que ele visa tirar a areia, o sedimento que está acumulado na foz do Paraíba e usar esse sedimento para engordar o outro lado. Engordar a faixa de praia em Atafona. É um procedimento que a gente pode esperar sucesso nele, na sua opinião? Olha, eu considero o Eduardo um grande conhecedor de dinâmica costeira. Eu acho que ele diagnosticou bem. Existe a formação da restinga na foz do Paraíba deriva de uma corrente que vem do norte, que acumula areia de um lado e desacumula do outro. Então, o que ele quer fazer agora é, manualmente, ou através da ação humana, transferir essa areia que está na margem esquerda para a margem direita. Agora, eu não sei se esse sistema vai ser um sistema assim duradouro. Eu acho que tem que ser permanentemente feito essa transposição de areia de um lado do outro. Como estão fazendo, por exemplo, agora em Barra do Furado, que eu acho que é um sistema paliativo, não é um sistema definitivo.
porque definitivo fica muito difícil. Sofia, eu sei, por exemplo, na Praia do Arpoador, quer dizer, eu tenho apartamento, minha família tem apartamento ali perto, e eu sempre estou acompanhando, sempre quando eu vou rir, estou vendo, quer dizer, eu já vi várias vezes o mar avançar até o calçadão e essa areia ser reposta, e isso já acontece há pelo menos uns 30 anos, e parece funcionar lá, né? Logicamente, como você falou, cada região tem sua peculiaridade, mas esse sistema de reposição de areia ali no Rio acontece sempre, né? É verdade. É uma movimentação muito grande de areia de um lado para outro, né, e vice-versa quando as correntes mudam. Então a gente enfrenta essa dificuldade na nossa costa de fazer qualquer intervenção de engenharia, por exemplo, dentro do mar. E preciso ter muito cuidado quanto a isso. Eu acho que a obra feita em Barra do Furado foi muito mal feita e merecia um estudo prévio para saber como fazer aquilo de melhor maneira. E a gente colhe os frutos hoje. Né? Por exemplo, aquela ciclovia Tim Maia, né? Que o Tim Maia até disse, né? Tire meu nome. É brincadeira, lógico. Tire meu nome dessa ciclovia, porque ressaca eu aguentava. E a ciclovia não aguenta, porque aquilo ali bate violentamente. Perdão, estava com o meu microfone desligado e estava vazando pelos outros. Rapidamente, o Tim Maia, a ciclovia Tim Maia não resistiu à primeira ressaca da água vindo por baixo, e alguns engenheiros disseram, não calcularam isso, esqueceram viram o que poderia pesar em cima, mas o que viria de baixo. E ali a ressaca é muito forte. E depois aconteceu a ressaca que vem de baixo derrubar a ciclovia, e mais tarde, agora recentemente, a lama que desceu da montanha pesar sobre a ciclovia também. Então, por baixo e por cima. A ciclovia já foi atingida em 3 pontos. A obra muito mal planejada. Muito mal. Sofia, a gente combinou aqui lá atrás, colocamos você hoje aqui no dia 1º de abril, por conta do aniversário real, porque a data é 1º de abril. Exatamente, foi isso. Foi retroagida a 31 de março para não ficar no 1º de abril. Dia da mentira. O dia da mentira, que as tropas do general Olímpio Mourão Filho, não Mourão, governador, vice-presidente, mas Olímpio Mourão Filho desceram de Juiz de Fora para Guanabara, à época Guanabara, para, enfim, deflagrar o movimento que levou ao golpe. Hoje em dia é uma discussão entre os historiadores, não sei qual que você adota, golpe militar, golpe civil-militar, seguido de ditadura militar, quer dizer, isso é uma coisa para você falar, você é um historiador, mas, enfim, é hoje o aniversário de 55 anos da Redentora. Eu acompanhei isso de perto, porque meu pai era militar, né? Então eu pude acompanhar bastante de perto a situação toda. Bom, eu me baseio mais nos estudos feitos pelo professor da UF, Daniel Arão Reis, que escreveu um artigo muito interessante ontem na Folha de São Paulo. O que ele diz é que houve, de fato, a sociedade estava dividida, houve um clamor popular de uma parte querendo que o Exército fizesse uma intervenção, as Forças Armadas, de modo geral, fizessem uma intervenção, tomasse alguma providência. Então, o apoio seria isso, mas não a ação propriamente do civil. Porque o civil não está organizado para fazer uma ação, uma revolução, né? Por exemplo, como foi o caso da Revolução Francesa. Então, os militares, que têm uma organização muito melhor, é que atuaram nesse sentido. E aí se fala que foi um golpe, foi uma revolução no princípio. Né? Em princípio, porque a revolução é sempre uma palavra que diz que a gente está fazendo uma mudança de forma legítima. Então, esse movimento contou com o apoio popular, mas não com a ação popular. Quem agiu com o braço armado desses interesses, quer dizer, desses anseios, foi praticamente o Exército. Eu acompanhei isso de perto e eu sei que, de fato, aconteceu isso. Fala-se que o projeto era de permanência de um militar no poder até as eleições, 6 meses. Exatamente, era o que o Castelo Branco defendia. Ele mesmo meses. Não queria seguir. E depois, então, a permanência
criou-se a permanência, né? A sucessão através de processos nada democráticos, porque indicava o general de plantão indicava o seu sucessor e era aprovado pelo grupo que estava no poder. Então criou-se todo um sistema para dizer que havia legalidade. Eu não acho que tenha havido propriamente aquela ditadura tipo Hitler, tipo Mussolini, né, mas uma ditadura disfarçada de um sistema constitucional. Mas, na verdade... Não era. Porque então, como explicar, então, tortura? Como explicar assassinatos? Desaparecimento de pessoas? Como explicar dissolução do Congresso? Como explicar uma Constituição que é imposta goela abaixo? Como explicar os atos institucionais? Então, a gente tem que ter um critério para definir o que é golpe, o que não é. Quer dizer, não basta o presidente chegar e dizer, bom, da minha parte, eu acho que não foi golpe, eu acho que não foi ditadura. Então, eu posso dizer que o Maduro pode muito bem também dizer, isso aqui não é. Não houve aqui, não está havendo nenhum sistema ditatorial. O sistema de Cuba também. Ou então chega na declaração que ele fez agora em Israel, dizer, nós agora abolimos todo aquele as ideologias, então o nosso governo não é ideológico. É ideológico, todo sistema são. É ideológico, né? Então tinha um comentário que foi feito na época, em 64 ou 65, eu acho que foi do Barbosa Lima Sobrinho, Aloysio, perguntaram, mas você tem... Não se preocupe, você tem medo dos generais? Ele falou, não, general não me preocupe, eu tenho medo do guardinha da esquina. Não, você faz o Pedro Aleixo. Pedro Aleixo. Exatamente. Pedro Aleixo, quando era o vice-presidente civil, quando ele vai assinar o AI-5, ele é o único que não assina. Então, 67, né? 67, 68. E ele fala, por quê? Porque eu não tenho medo disso daqui, eu tenho medo do guarda da esquina. Né? É a frase do Pedro Aleixo, que depois, quando Costa Silva tem um derrame e fica incapacitado de governar, o triunvirato. É outra prova. É outra prova que era uma ditadura, não ascendeu o vice-presidente. Claro. Ele foi deposto, ele não foi deposto, ele nem chegou a assumir, uma junta militar assumiu. Antes do Médici entrar, né? O que é outra prova de que era um regime de exceção. Claro que era um regime de exceção. Elementos objetivos para definir um regime político. Eu não posso dizer que, por exemplo, que na Arábia Saudita existe uma democracia porque as mulheres estão agora podendo dirigir automóvel. Né? Então, essas absurdo, concessões feitas assim para mascarar o sistema não comprovam que esse sistema é democrático por isso. É como alguns clubes de golfe que dizem assim, agora as mulheres podem frequentar o salão dos charutos. Ora, elas não fumam charuto, né? Vão ali. Só os homens fumam charuto, elas não vão. Não adianta nada. Só né? Levinsky, Vocês podem entrar. Vocês podem entrar, mas já que vocês não fumam charuto, eu sei que vocês não vão entrar. Vocês não vão aguentar. Sofiati, em 64, né, pelo que a gente lê vários relatos, o chamado golpe por uns ou revolução por outros foi para impedir uma ameaça comunista do país. Essa ameaça realmente, na sua opinião como historiador, existia? Havia um movimento grande, considerável, em torno do João Goulart, de reformas. Reformas de base. Quer dizer, o que poderia acontecer a partir daí, com a movimentação dos sargentos, por exemplo, das camadas populares assim organizadas como sindicatos, eu não posso avaliar o que seja, porque os historiadores têm por princípio dizer que a gente tem que contar com o que aconteceu, não com o que poderia ter acontecido. Quer dizer, eu não sei dizer o que aconteceria. Eu acho que, por exemplo, a guerrilha urbana e a guerrilha rural entenderam que elas conseguiriam fazer alguma mudança e não representavam nada. E o pior é que as Forças Armadas acharam que elas poderiam fazer. Então, uma guerra que parece que foi assim descomunal para matar uma mosca. Né? Parece que foi isso, que na verdade que desmantelaram todos esses movimentos rurais e urbanos, né? E esses movimentos achavam que podiam, com um sequestro de embaixador, por exemplo, mudar o regime.
né? Eu acho que houve assim, uma superavaliação de ambas as partes. E o que não se dizia, aí sim, eu posso atestar, o que não se falava de uma parte ou de outra, em regime democrático. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum Bom, dos dois. Vamos voltar a esse assunto, mas nesse momento nós vamos a o Folha no Ar faz um pequeno intervalo. O apoio, o oferecimento de Folha no Ar é do laboratório Plínio Bacelar. Já voltamos.